Turma, vamos para a nossa segunda aula sobre respiração celular e fermentação. Antes de dar início à respiração propriamente dita, nós temos que lembrar um pouco da mitocôndria, porque parte da respiração celular acontece nela, boa parte, certo? Então vamos aqui, gente, relembrar a mitocôndria. Peguei então uma mitocôndria e cortei ao meio. Imaginem que vocês estão vendo a mitocôndria por dentro, certo? Mitocôndria, gente, tem um passado bastante misterioso. Acredita-se que ela foi bactéria um dia. Foi uma bactéria englobada por uma célula eucariota, uma célula com núcleo, e passou a viver dentro dessa célula em simbiose, em mutualismo. Por que acredita-se que ela foi bactéria um dia? Porque ela tem DNA próprio, DNA circular, que é o DNA próprio de bactéria. Então, esse anelzinho aqui é DNA. E ela tem essas bolinhas, que são os ribossomos. Ribossomos são organelas bem pequenas, responsáveis pela produção das proteínas. Ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios e ela possui duas membranas. A membrana interna, ela é ondulada, olha, tudo isso aqui é a membrana interna. Turma, é membrana plasmática, é aquela membrana com a configuração fosfolipídica, é membrana plasmática. Essa interna já era dela. A membrana plasmática externa, que é essa aqui de fora, segundo os cientistas, a mitocôndria adquiriu quando ela foi englobada pela célula eucariota. Então, essa membrana externa seria parte da membrana da célula que a englobou, certo? Bom, eu tenho então a membrana externa e a membrana interna. Na membrana interna, turma, eu tenho as cristas mitocondriais, que são os ápices da membrana. Então, aqui é uma crista mitocondrial, o outro ápice, outra crista mitocondrial. Aqui é uma crista mitocondrial, aqui é outra crista mitocondrial, outra crista mitocondrial. Parte da respiração celular acontece nas cristas mitocondriais. E o miolo da mitocôndria eu chamo de matriz mitocondrial. Parte da respiração também acontece na matriz mitocondrial. Então, cristas mitocondriais e matriz mitocondrial são os dois locais de parte da respiração celular. Então, eu vou aqui, ó, grifar de verde, porque são regiões importantes para a gente a partir de agora, certo? Vamos detalhar aqui um pouco mais a respiração celular. Turma, se você agora estiver cansado, você não assista essa aula, tá bom? Eu vou falar agora de bastante reação química, eu vou falar de reação de oxirredução, então eu preciso que você comece essa aula bem descansado. Se você não está descansado, recomendo que você pegue um fôlego, tome um café e venha para assistir essa aula. E você que é aluno do terceiro ano, extrema atenção nesse assunto, certo? Bom, vocês vão perceber que durante as minhas explicações sempre irão aparecer duas siglas: NAD e FAD. NAD e FAD, gente, são moléculas que capturam hidrogênios. Quando um NAD captura hidrogênio, eles se transformam em NADH. Se o NAD capturar 2 hidrogênios, ele vai virar NADH2. Com o FAD, a mesma coisa, tá? O FAD também é outra molécula que também captura hidrogênios. Quando o FAD captura um hidrogênio, ele vira FADH. Se ele capturar 2 hidrogênios, ele vai virar também FADH2, certo? Então, entendam
que quando aparecer NAD e FAD com o hidrogênio, são moléculas que capturaram esses hidrogênios. Aí você deve estar assim, hidrogênio de onde, Cris? Turma da glicose, vamos lembrar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. C6H12O6, aqui. Eles vão capturar hidrogênios de quem? Da glicose, ok? Nós já vimos, turma, que a glicose, ela vai ser quebrada a gás carbônico. Não é isso? A glicose se junta com o oxigênio e produz gás carbônico e água. Então, essa glicose vai ser quebrada a gás carbônico em 3 etapas. Agora, muitíssima atenção, em 3 etapas. A equação resumida da respiração celular é essa aqui, ó. Glicose mais oxigênio dando gás carbônico, água e ATP. Isso aqui tá resumido, mas isso aqui, na real, ela acontece em 3 etapas. Que etapas são essas? Vamos lá. A primeira etapa é a glicólise. Glicólise, a quebra da glicose. A segunda etapa, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E a terceira etapa, a cadeia respiratória. Na verdade, a respiração acontece em 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Cada uma acontece em um local da célula, então vamos ver aonde acontece cada coisa agora. Turma, glicólise. A glicólise acontece no hialoplasma, ou seja, no meio lá do citoplasma. A segunda etapa, o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial. Cris, o que mesmo é a matriz mitocondrial? Que eu acabei de te mostrar aqui, ó. É o miolo da mitocôndria. Então, aqui acontece a segunda etapa da respiração celular. E a terceira ocorre nas cristas mitocondriais. A terceira etapa da respiração celular acontece nos ápices da membrana interna, que eu chamo de cristas mitocondriais. E a terceira etapa, gente, ela se chama de cadeia respiratória. A terceira etapa é a cadeia respiratória. Ela acontece nas cristas mitocondriais. Certo? Então, vamos começar aqui do começo. Olha, não se assuste, tá? É bastante reação química, sim, é bastante reação química, mas, Cris, eu vou ter que aprender isso tudo, decorar para o Enem? Não decore, tá? Eu vou te explicar em detalhes para que você entenda, mas você tem que ir para o Enem sabendo que a reação de respiração celular acontece na célula com a participação importantíssima da mitocôndria, que a função é gerar ATP, tá? Bom, então vamos detalhar aqui. Primeira etapa da respiração celular é a glicólise. Gente, vai pela palavra, né? Glico é glicose. Lise é quebra. Então, já vamos separar aqui, ó. O que é a glicólise? É a quebra da glicose. A quebra da glicose. Por que a glicose? Porque é ela o reagente principal da respiração celular. O tempo inteiro, ó, eu vou te mostrar a equação resumida. Quem é o reagente principal? A glicose. Então, começo com a glicólise, que é a quebra da glicose. Gente, no rio do meu ano não, tá? Aqui, ó, o caderno é velho mesmo, mas a matéria é a mesma, tá bom? Bom, o que acontece então? Nós vamos partir do começo, do princípio de que nós vamos trabalhar com uma molécula de glicose. Então, eu tenho ela aqui, ó, C6H12O6. Uma molécula de glicose vai sofrer a respiração celular. Gente, preste muita atenção. O que apareceu aqui para mim? Apareceu ATP, apareceu NAD virando NADH, você lembra disso? NAD
captura hidrogênio. FAD, captura hidrogênio. Não pode esquecer, porque senão não vai entender. Vamos lá. Uma molécula de glicose, lá no hialoplasma da célula, vai sofrer uma quebra, que é a glicólise. Gente, cada molécula de glicose vai ser quebrada em duas moléculas chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. A glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Perceba aqui como é fácil entender. A glicose tem 6 carbonos. Cada ácido pirúvico tem 3 carbonos. Então, ela foi quebrada em duas partes. E aí, para acontecer essa quebra, houve o consumo de 2 ATP. Usou 2 ATP e formou 4. Gente, se eu consumir 2, mas produzir 4, eu tive um saldo energético de 2 ATP. Isso aqui tá meio sujo, né? Deixa eu escrever direitinho aqui. Houve nesse processo a formação de 2 ATP. Na glicólise, quantos ATPs são formados? 2. Por quê, Cris? Porque para a glicose ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, eu consumi 2 ATP, mas produzi 4. Então, se eu produzo 4, mas consumo 2, 4 menos 2, eu formo 2. Perceba que eu também formo NADH, olha. 2 NADs capturaram 2 hidrogênios, então eu fiquei com 2 NADH. Poderia ser NADH2, certo? E de onde que veio esse hidrogênio, Cris? Ué, turma, aqui, ó, a glicose é cheia de hidrogênio. Essa molécula, o NAD, captura hidrogênios aqui da glicose inicial, certo? Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Cada molécula de ácido pirúvico vai entrar para a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Só, gente, que para não bagunçar muito o meu desenho, eu vou fazer apenas com uma molécula de ácido pirúvico. Então, esse ácido pirúvico aqui, que eu estou circulando, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Mas esse outro aqui, ó, também entra, ok? Eu só não vou desenhar, não se esqueça disso. Muito bem. Então, aconteceu a glicólise, que foi a quebra da glicose, formando duas moléculas de ácido pirúvico, que são moléculas de 3 carbonos. Cada ácido pirúvico, gente, vai se transformar em uma molécula chamada acetil. E o acetil tem 2 carbonos. O ácido pirúvico tinha 3. O que aconteceu? Saiu um carbono. Saiu na forma de quê, gente? Na forma de gás carbônico, de CO2. E também formou um NADH, ou seja, o NAD capturou mais um H. Mas, Cris, e esse gás carbônico vai para onde? Turma, gás carbônico não pode ficar dentro de nós, porque ele é tóxico, ele acidifica o sangue, ele se junta com a água e vira ácido carbônico. Então, ele tem que sair do meu corpo, ele sai pelos pulmões. Agora, observe que coisa mais linda que aconteceu aqui. Lindo, maravilhoso, lindíssimo, eu tenho muito orgulho disso. Gente, quem descobriu isso tinha que ter ganhado o Nobel, de tão perfeito que isso é. Perceba que quando o ácido pirúvico virou acetil, liberou gás carbônico. E olha aqui a equação resumida. Gás carbônico é produto da respiração celular. E ele vai para onde? Ele tem que sair do corpo e tem que voltar para o ar. Ele não pode ficar dentro de mim porque ele é tóxico. Muito, muito, muito interessante. Então, muito bem. Eu estou aonde? Eu estou aqui, ó. O ácido pirúvico se transformou em acetil-CoA e nessa transformação liberou a primeira molécula de gás carbônico e um NADH. Aí, muito interessante. Esse acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, ele precisa entrar no ciclo de Krebs. Só que para isso, gente, para o acetil conseguir entrar no ciclo de Krebs,
O ciclo de Krebs, ele está na matriz mitocondrial. E para entrar na mitocôndria, esse acetil, ele precisa se ligar a uma coenzima, que é a coenzima A. Eu vou quebrar o vídeo aqui também, porque já deu 15 minutos, tá bom? Senão fica muito longo. Daqui a pouco eu volto. Beijo.